Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre risco comportamental gerado na pandemia Covid-19. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac. E antes de apresentar o nosso convidado de agora, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos em todas elas. Segundo, acessar o nosso site, anefac.org, ler a nossa revista e conhecer a nossa agenda de eventos. No podcast de agora, nós temos a pesquisa do professor doutor Renato dos Santos. Ele é cofundador do IPRC, Instituto de Pesquisa de Risco Comportamental Brasil, formado em Direito, MBA em Gestão de Pessoas, mestre e doutor em Administração pela PUC, currículo vasto aqui, passagens pelo setor público, empresas privadas, inclusive pelo Exército Brasileiro, consultor renomado de grandes empresas, inclusive com passagens internacionais e tudo mais. Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fazer parte desse podcast Momento Anefac. Eu que agradeço e eu acho extremamente louvável esse assunto e a gente discutir um pouco sobre essas questões no momento tão delicado que estamos vivendo na nossa sociedade, né? Legal. Renato, eu já queria começar aqui trazendo um vídeo que eu assisti seu, eu não sabia que você também era youtuber agora, e um vídeo seu que você falava sobre laranja e um segredinho da sua vovó que era botar sal na laranja, né? E você falava neste vídeo sobre risco comportamental que pode acontecer numa pandemia. Conta pra gente a mensagem que você trouxe naquilo, o que te inspirou a fazer e qual é a sua visão sobre essa crise da pandemia Covid-2019. O que a gente trouxe para ilustrar essa receita que minha avó dava, que era o seguinte: quando a laranja está azeda, você coloca um pouco de sal que ela vai se tornar doce. E aí o que eu trouxe de reflexão é que a gente está vivendo um momento extremamente azedo. Extremamente azedo. Ninguém, pelo menos ninguém que eu conheça, que virou para mim e falou o seguinte: nossa, eu estou super feliz no momento de pandemia aqui, está bem bacana e tal, não sei o quê. Independente das questões de negócios, se está vendendo mais em pandemia ou não, ninguém está gostando dessa situação. Então, a gente está falando de um momento extremamente azedo. E aí, o que a gente provocou aqui, a reflexão, a gente que não é um caminho adequado na nossa visão, a gente colocar sal nesse azedo e pensar que vai ficar doce, porque, na verdade, não vai ficar doce. Mas não quer dizer que a gente precisa agora só olhar de forma negativa para essa situação. Dá para pegar e pensar em situações de uma maneira muito cautelosa, mas olhando o que nos traz ali de condições para a gente sair ou minimizar o risco comportamental nessa situação de pandemia. Então, a ideia principal é a gente não tapar o sol com a peneira, mas olhar o risco comportamental de uma maneira muito sóbria, né? Mas não deixar de olhar para ele. Renato, você, o Instituto, né, de Pesquisa de Risco Comportamental, que tipo de risco a gente pode detectar nesse tipo de situação, né? E que tipo de risco, por exemplo, as empresas estão mais sujeitas neste momento? O primeiro ponto que é extremamente importante a gente considerar é uma visão, eu sei que é meio forte e triste isso, mas é muito realista, é entender que as pessoas elas são individualistas na sua essência. As pessoas elas olham primeiro para o seu próprio umbigo, depois olha para o umbigo dos mais próximos e depois vai olhar para a sociedade. É lógico que nesse momento a gente precisa reforçar e incentivar a solidariedade, incentivar cada vez mais o altruísmo, mas se a gente, e eu não sou contra isso, acho que a gente precisa sim reforçar esse lado da humanidade olhando para o coletivo. Por outro lado, se a gente
pensar o seguinte, não, a humanidade tem que ser, a pessoa tem que ser solidária e ponto final, a gente está sendo muito naive, está sendo inocente nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas são individualistas por natureza e por uma questão de sobrevivência mesmo. Isso é natural. E a gente brigar com isso, você brigar contra a natureza humana. Então, ou seja, é uma batalha inglória. Ok, tendo isso como pano de fundo, a gente precisa olhar, então, essa situação toda e entender o seguinte, tá? Se as pessoas são individualistas na sua natureza, e elas, estando dentro de uma organização que está vivendo tudo isso de pandemia, o que a gente tem que esperar das pessoas? A gente tem que esperar um risco comportamental, esperar que ela tome decisões pensando nela mesma, no individualismo dela, e não pensando na coletividade da organização. Porque se a gente, aí falando como gestor, tá? Como gestor, se eu pego, eu acredito o seguinte, não, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão numa situação de extrema pressão, eu acredito, eu como gestor da minha organização, eu tenho que ter fé que as pessoas elas vão pensar primeiro na minha organização, na minha empresa, por exemplo, e depois elas vão pensar nelas. Desculpa, isso não vai dar certo essa equação. Tá bom, então qual a solução, Renato? Qual a solução? Então, demite todo mundo? Não, a questão tá bom, as pessoas vão pensar nelas primeiro, então deixa eu pensar como dar condições para elas pensarem nelas, saciarem as principais necessidades diante de uma situação que a gente está vivendo, para depois a gente começar a pensar e dar condições para elas pensarem e ajudarem a organização como um todo. É essa a ideia. E isso impacta em diversos cenários, desde uma situação da pessoa ela tomar uma decisão pensando, por exemplo, somente no resultado dela e não da organização, ou até mesmo em situações de fraude ou de assédio que tendem a aumentar numa situação dessa. Você falou uma palavra aí que me remeteu a uma conversa que a gente teve recentemente aqui num podcast com a professora Vera Rita Melo Ferreira, né? E ela falava do efeito manada, que o ser humano tem esse instinto animal e segue como todos os outros. Até ela brincou, né? Ela trouxe o exemplo de a pessoa acha que não, mas se ela estiver no Uzbequistão, né, que não fala a língua, e ela desce do avião e todo mundo vai para a direita, certamente essa pessoa também vai para a direita, ela não vai arriscar ir para a esquerda nem passar reto. E aí você fala de individualista, né? O ser humano é individualista por natureza. Existe aí um paradoxo, né, entre a gente ser uma manada que segue o muito e ao mesmo tempo numa situação dessa ser individualista? Tem um paradoxo aí ou a gente é tão complexo que é as duas coisas ao mesmo tempo? Não tem paradoxo. Vamos parar para pensar. Vou pegar ainda esse exemplo que a professora deu, né? Por que assim, então, se ela desce do avião lá e vê que todo mundo está indo para a direita, por que ela vai para a direita? Ela não está indo por conta do coletivo, ela está indo justamente para preservar a sua integridade, a sua segurança, etc, porque ela acha que ali, dentro de um coletivo, ela vai estar mais protegida. Na verdade, quando você fala do efeito manada, o efeito manada é uma das ferramentas que o ser humano busca para saciar uma necessidade de segurança ou de aceitação social. E isso tudo é para quê? Aí eu vou citar Hobbes, né? Hobbes ele pega e fala que o ser humano é ético por natureza, no seguinte sentido, por uma questão de sobrevivência. Eu tenho que ser ético, porque se eu não for ético, eu não consigo conviver numa sociedade. Se eu não conseguir conviver numa sociedade, eu vou ter que ficar isolado, e isolado eu tenho menos chance de sobrevivência. Por conta disso, eu tenho que, para participar de um grupo, eu preciso ser ético, ou seja, estar dentro daquele conceito do grupo. É essa a lógica. Então, ou seja, na verdade, essa questão do efeito manada, que inclusive é um dos pontos que eu tenho certeza que tende a aumentar
no decorrer dessa pandemia, pode exatamente fomentar, ou é uma forma de fomentar esse individualismo, porque aí eu estou lá, estou protegido no meio da multidão. Muito bem. Ou seja, o instinto de sobrevivência faz com que eu me alinhe ao bando, né, exatamente para preservar a minha sobrevivência. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Isso me remete a uma outra questão, né? Se Hobbes diz que precisamos ser éticos para preservar a nossa aceitação social e a nossa sobrevivência, pessoas que vivem numa cultura de mais aceitação em relação à corrupção tendem a ser mais corruptas? Sim, eu tenho certeza que você e também os nossos ouvintes já ouviu em algum momento na vida uma frase do tipo: você vai ser o único bobo de não fazer isso? Ou você vai ser o Caxias? Ou você vai ser babaca? O que é isso? Exatamente uma pressão social para que você faça o que a maioria faz. Existe uma teoria que foi desenvolvida na década de 70, que ela fala que tem 3 tipos de corrupção: a corrupção branca, preta e cinza. Corrupção branca, quando a sociedade, existe lei e a sociedade condenam determinada atitude. Vou dar um exemplo, não é corrupção, mas só para ficar claro, a questão do furto, por exemplo. Furtar é algo que tem lei, né? O artigo 155, falando aqui do Código Penal Brasileiro, e também a sociedade não aceita o furto. Tanto é que ainda existe, por mais primata que pareça, mas ainda existe linchamento público quando a pessoa é pega, por exemplo, desviando no mercadinho no interior do Brasil, né? Então, isso ainda acontece. Bom, aí, essa corrupção branca, lei e sociedade condenam. Desculpa, a corrupção preta, quando a lei condena e a sociedade não. Vou dar um exemplo: pirataria. Pirataria, tem a lei clara de pirataria, né? Então você não pode, né, piratear um CD, um jogo e etc. Mas a sociedade ela não condena essa atitude. Aliás, ela até reforça. Que aí pega, já tem até uma desculpa já clara, né? Por que você compra um CD pirata ou um jogo pirata? Porque é muito caro o original. Então, essa é a corrupção branca. E existe a corrupção cinza, quando nem a sociedade e nem a lei deixa claro. Por exemplo, presentes no ambiente corporativo. Tem empresas que falam que pode aceitar presente de até um salário mínimo, outras até R$100, outras... aí vai, né? Outros falam que não pode nada. E a sociedade também não condena. Por que eu estou colocando tudo isso? Com exceção da corrupção branca, quando está muito claro que não pode, a sociedade condena aquela atitude, o restante fica ainda uma pressão social muito grande. Você é o bobo em comprar um CD original, um jogo original. Você tem que pegar e comprar um pirata. Então, essa é a questão. Se você está dentro de uma sociedade que a sociedade ela aceita, tolera, ela também fomenta aquela atitude de corrupção. É muito forte isso. Você fica numa posição extremamente exposta, né, na verdade. Isso reforça a famosa frase de Peter Drucker, né? A cultura devora a estratégia todos os dias no café da manhã, né? Se a empresa estabelece que um dos seus pilares de um programa de compliance, né, é cultura, tem que combater isso todo dia. Mas, Renato, você me falou aí da corrupção cinza e eu fiquei preocupado, porque tem 50 tons de cinza no mínimo, né? E isso só o cinza. Se a gente fosse olhar todas as outras paletas de cores, então daria uma quantidade aí imensa, né? Mas, Renato, eu também queria aproveitar a sua presença aqui no nosso podcast Momento ANEFAC e trazer o tema que eu sei que foi da sua tese de doutorado, né?
que é o pentágono da fraude, né? Fala para a gente um pouquinho, né, como é que surgiu isso e o que é o pentágono e como é que esse pentágono está cada vez mais forte aí no mercado. Tá. O que acontece? Quando a gente busca entender o que leva uma pessoa a cometer uma fraude, a gente remete lá da primeiro modelo preditivo da fraude, que é o triângulo da fraude, que foi defendido por Cressey em 53. E aí ele pega e defende 3 causas principais. Ele fala em racionalização, pressão e oportunidade. Então vou começar pela oportunidade. O que é a oportunidade? É o quanto que a pessoa ela tem acesso a uma informação confidencial ou ela tem autonomia para decidir entre o fornecedor X ou Y. A pressão pode ser uma pressão externa à organização, por exemplo, uma doença na família ou uma situação de gastos excessivos ou mesmo uma situação de pandemia. Por isso que eu acho que é uma tendência em aumentar a fraude nesse período. Mas também pode ser interna à organização, como, por exemplo, uma pressão por resultado. Atinge a meta a qualquer custo. Por isso também que ainda reforço que eu acredito que vai aumentar a fraude nas organizações, porque as próprias organizações vão começar a colocar uma pressão por resultado muito grande nas pessoas e os profissionais eles estão morrendo de medo de perder o emprego. Obviamente, numa situação de pandemia, a gente está numa situação super vulnerável. Então, a pessoa, para manter o emprego, pode, de repente, manipular um resultado, marretar um número, buscando, então, permanente. Nem é o bônus, é permanecer no emprego. Então, essa é a segunda grande causa que cresce e fala. E a terceira, a racionalização. O que é a racionalização? É o quanto que, para mim, é justo fazer aquilo. Ou seja, eu faço uma manipulação de resultado, ou eu furto, ou aceito uma propina, porque todo mundo faz. Eu racionalizei que aquilo é normal. Ou se não, eu racionalizo que eu vou fazer isso porque, poxa vida, se eu não fizer isso, eu não tenho como sustentar meus filhos, a minha família. Então, é uma racionalização. Bom, aí o que acontece? Em 2004 surge um quarto elemento, uma quarta causa que foi defendida então no modelo chamado diamante da fraude. Esse quarto elemento que é a capacidade. O que eles perceberam é o seguinte, que além de todos esses outros, a pessoa tem que ter competência para cometer uma fraude. Se ela não tiver competência, esquece, ela não vai fazer. Eu posso ser já passei todos os fatores, mas, poxa, eu sou incompetente, eu não sei fazer. Eu não sei operar um sistema, por exemplo, de TI para praticar a fraude. Então, tem que ter o quarto elemento, que esse é o diamante. Foi em 2004. O que fizemos, então, na nossa tese? A gente entrevistou fraudadores confessos e eles explicaram por que eles fizeram. Eles cometeram as suas respectivas fraudes. E aí a gente identificou um quinto elemento, que é disposição ao risco. Disposição ao risco é diferente do apetite ao risco. Apetite ao risco é a vontade que eu tenho de ter, de assumir aquele risco. Disposição é o seguinte, eu não tenho vontade de correr aquele risco, mas eu aceito ser pego, por exemplo, se eu coloco na balança se vale a pena ou não aquela situação. Então, na disposição ao risco, a gente que foi o quinto elemento, por isso que a gente chamou de pentágono, nessa disposição ao risco, ela se subdivide em 3 formas, né? Uma é o risco-perigo, ou seja, eu tenho que superar meu medo. Se eu tiver medo, eu não cometo a fraude. O segundo ponto é a disposição ao risco, no sentido de risco-probabilidade, ou seja, eu analiso qual é a chance de ser pego, e se eu for pego, o que vai acontecer comigo? E se isso tem muito a ver com a impunidade, se eu tenho a sensação que nada acontece, então beleza. E aí o terceiro fator é o risco-aventura. Risco-aventura é a ideia de que
nunca deu errado, porque vai acontecer agora. Então, com isso a gente defendeu então essas 5 causas que levam a pessoa a cometer uma fraude. Muito bom. Renato Santos, professor, doutor, né? Recomendo, aliás, que leiam a tese de doutorado. É uma das teses que eu acho que mais li na minha vida, viu, Renato? Porque sempre eu tenho algum insight quando eu leio. Renato, caminhando para o nosso final aqui dessa conversa, eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, né? O que você deixaria de mensagem aqui para quem está ouvindo, né? Do trabalho que você faz, da pesquisa que você faz, sempre muito séria, muito embasada. Que mensagem você daria para quem está ouvindo esse podcast do ponto de vista de uma mensagem positiva, né? De não negar os fatos, mas de o que a gente pode deixar aqui de positivo para quem está nos ouvindo? Eu acho que tem, nesse momento de pandemia, a gente tinha que ter uma palavra como um mantra para a gente, sabe? Como sociedade. Essa palavra chama empatia. Empatia, eu acho que ela nos ajudaria absurdamente em resolver um monte de questões, em diminuir esse risco comportamental que a pandemia vai levar muitas pessoas a ficarem no limítrofe entre a coisa certa e uma atitude de fraude ou assédio. A gente pegou a gente lançou agora um outro vídeo, né, foi semana passada, sobre a questão dos por que os velhinhos, né, os idosos que estão no grupo de risco, eles de uma maneira geral, né, alguns deles saem nas ruas mesmo com todos os riscos. E aí a gente destaca que isso é um risco comportamental, a partir do momento que eles se colocam nessa situação de risco. E aí, uma coisa que a gente brincou lá, e na verdade não é uma brincadeira, é o quanto que a gente tem dificuldade para ser empático quando a situação é distante da gente. E aí a gente fez uma pesquisa e tal, e vai sair daqui a pouco, eu não posso dar spoiler sobre o resultado, mas é de admirar assim, o quanto que a nossa sociedade, de uma maneira geral, caminhou para um distanciamento à empatia, sabe? A gente foi caminhando mesmo, ou reforçando essa natureza de individualismo, e aí a gente está numa situação que, para ser empático, a gente tem que fazer um exercício surreal, brigar contra a nossa natureza o tempo todo para pensar no outro, nas dores do outro. Então, o que eu acho que a gente pode tirar de doce desse azedo é exatamente, como sociedade, a gente mudar essa cabeça e começar a desenvolver a empatia de uma maneira mais profunda. Isso em todas as áreas, desde a área, como eu citei, eu como meus pais, eu não tenho idade deles, então eu não sou empático em relação a isso, em relação aos meus filhos, em relação aos meus amigos, mas dentro da organização também, e a organização também ser empática nesse sentido. Eu dei um exemplo aqui que eu acredito que isso vai impactar, que é a questão das organizações começarem a colocar muita pressão por resultado nos seus colaboradores. E se você, como organização, não tem empatia para entender o que a gente está vivendo e o que os profissionais que eles estão vivendo em termos de pressão, de mudança abrupta de relacionamento, tanto afetivo como também relacionamento profissional, se a gente não conseguir entender isso e simplesmente só ir lá no número final, eu quero esse resultado, não importa como, no final das contas, isso vai voltar contra a gente como organização. Então, o ponto todo, e eu sei que é difícil fazer isso, é a gente realmente começar a ter empatia, entender o outro lado. E é um exercício. É um exercício porque não faz parte da nossa natureza, e eu diria que a nossa sociedade ainda fomentou ainda muito esse distanciamento. Então, acho que esse
é a mensagem principal. A palavra-chave, eu acho que é empatia para a gente melhorar como sociedade e tentar passar por essa pandemia de uma maneira mais, ou mitigando o risco comportamental. Muito bom, ótima palavra, ótima citação aí para a gente fechar esse bate-papo com empatia, né? Acho que fechou bem aí a nossa fala. Inclusive, Renato, eu queria dizer para você que eu assisti o seu vídeo aí dos velhinhos, né? Fiquei preocupado porque eu vi a arte que vocês fizeram, vocês estavam um pouco envelhecido ali naquela imagem, e agora que eu estou vendo você, que eu falei, não, caramba, eu comprei o cara faz 2 semanas, não é possível que essa pandemia envelheceu tanto o rapaz assim, né? Agora estou compreendendo que é só um Photoshop. Ainda bem. Renato, fica aqui já o convite para todo mundo acessar o site, né? Inclusive, pode deixar o site aí para o pessoal acessar. E, Renato, participe com a gente aqui da NEFAC. Certamente os seus conteúdos agregarão demais para os nossos associados aqui. E certamente você pode colher muitos bons frutos participando com a gente aqui outras vezes. Temos aqui uma possibilidade de empatia, né, entre os trabalhos que fazemos todos nós aqui em prol da sociedade. Eu que agradeço muito o convite, de verdade, foi muito bacana. E eu estou super à disposição, todos nós no IPRC, e a gente quer aproveitar, então, convidar para acessar nosso site, IPRC Brasil, ou mesmo no canal do YouTube IPRC Brasil. E lá a gente está discutindo bastante sobre essa questão do risco comportamental. Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado, Renato, mais uma vez. E a você que nos assiste, além deste podcast, a NEFAC disponibiliza para você textos, vídeos, sempre com informações relevantes. Acesse a NEFAC nas redes sociais, acesse a NEFAC no nosso site, nefac.org. Estamos lá com conteúdo maravilhoso para ajudar você nesta pandemia. Este foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC e eu volto no próximo episódio. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com os seus amigos, familiares e colegas de trabalho e a todos aqueles que você tenha empatia. Forte abraço, até a próxima.